Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Maico e nessa aula nós vamos dar continuidade ao tema Práticas Corporais Alternativas. O que são essas práticas corporais alternativas? Nas aulas anteriores nós já demos aí uma explicação de como que são essas aulas, o que são essas práticas alternativas. Hoje vai dar um exemplo de prática alternativa bem significativa, ok? Então, vamos lá. As práticas alternativas, elas são muito utilizadas como terapias, como formas de treinamento da mente e do corpo. Essa aula aqui é voltada para os alunos do nono ano do ensino fundamental. E nós trataríamos aí dessas atividades corporais alternativas. Vamos à nossa aula de hoje. Então, o primeiro ponto para discutir aí as atividades alternativas é o ponto de vista ideológico dessas práticas. Então, elas foram concebidas a partir do princípio, fundamentada na ideia de que a sociedade humana ela é muito opressora. Todas as condutas e ações da sociedade capitalista consumista é muito opressora, impõe sobre as pessoas um estilo de vida muito predatório, um estilo de vida muito competitivo, e isso leva vários problemas para a humanidade, acarreta vários problemas para as pessoas. Então, é a busca de uma libertação desse doutrinamento capitalista, dessa excesso de competitividade, dessa dualidade entre o corpo e a mente, entre a vida e o espaço natural, a vida humana e o espaço natural, entre a natureza e o ser humano. Então, o capitalismo faz essa duidade e essas práticas elas tentam libertar as pessoas através da expansão da consciência, ou seja, despertar as pessoas para que elas consigam enxergar verdadeiramente que elas não são separadas, que a realidade não é algo separado, né? Que eu não posso me recortar da realidade da vida, da água, dos seres, das outras pessoas, que estamos todos nós conectados. Então, a expansão da consciência. Isso que é o ponto de vista ideológico principal das práticas alternativas, ok? O yoga, né? As práticas de yoga são exemplos de práticas alternativas. Então, a gente vai tratar do yoga nessa aula de hoje. Então, o que é o yoga? Então, o yoga, na verdade, yoga significa união entre o corpo, a mente e o espírito em um contínuo único, ou seja, eles vão estar tão unidos como se fosse uma coisa única e contínua, que vai se unir, né? Que se une ao próprio universo, ao próprio Deus. Então, a partir dessa união entre corpo, mente e espírito, você também se unindo a todas as outras pessoas e se unindo ao universo. Então, o yoga tenta uma conexão entre você, com você mesmo, com as outras pessoas, com a natureza, até mesmo com Deus e com o universo. Certo? Então, as práticas de yoga, elas buscam esse tipo de conexão, esse tipo de união. Então, a origem do yoga. Como se originou as práticas do yoga? Então, primeiramente, por volta do século II a.C., na Índia já existia os Brahmanes, os Vedas, né, as doutrinas dos Vedas, e lá na língua sânscrita existiam práticas aí xamânicas que já tinha aí princípios filosóficos, bases dos princípios filosóficos, e essas práticas já eram praticadas aí pelos Brahmanes aí na antiga Índia, tá? Só que essas práticas elas vão ser catalogadas, vai ter um indivíduo, que é o Patanjali, ele vai criar o Yoga Sutra, que é um documento, né, que tem um Patanjali, e ele vai criar um livro, né, ele vai escrever, onde reúne todos os conhecimentos sobre o yoga, os principais pressupostos do yoga. Então, o Patanjali, ele é o cara que vai escrever aí
ele até existe várias lendas sobre ele, e que ele é o deus serpente que se manifesta sobre a forma de homem para ensinar aí as pessoas a prática do yoga. Então vai surgir o livro aí, né? Depois vai ser escrito tal em sânscrito, depois vai ser traduzido para outras línguas. Vai ter aí os princípios do yoga, tá? E dentro do yoga, né, o sutra, quer dizer, é como se fosse uma coisa bem arrumada, como se fosse um colar, onde tem várias pérolas e cada pérola tem o seu lugar específico. Então, os sutras são assim, são escritos onde cada coisa tem o seu verdadeiro lugar. Então, o Yoga Sutra é um documento, um livro que foi escrito pelo Patanjali, que vai ter os princípios básicos do yoga. E o que são isso aí? O que são essas práticas iógicas? As práticas iógicas são práticas xamânicas pré-históricas, né? Então, elas surgiram muito antes aí do Patanjali, surgiram aí nas comunidades hindus ou nessas populações aí do Oriente. E essas práticas são antigas, muito antigas, e elas são práticas xamânicas, né? E tinham vários rituais, que tinham várias manifestações ritualísticas, tá? Dos povos mais antigos, mas que o Patanjali vai aprimorar uma filosofia e vai criar aí 8 princípios básicos. A partir dessas práticas, ao longo do tempo, elas vão se aperfeiçoando. Então, já existe aí a arqueologia, ela consegue provar evidências de que práticas meditativas, práticas parecidas com o yoga já existia aí por volta do 3º milênio antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo já existia, né? 3.000 anos antes do próprio cristianismo já existiam as práticas meditativas, já existiam as práticas do yoga, e eles só vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, e o Patanjali vai ser o cara que vai escrever isso aí, colocar a filosofia e os princípios que regem a base do yoga, ok? Então, vamos ver os princípios. Então, o primeiro princípio aí que vai estar no yoga é o yama. Yama significa o quê? Os mandamentos. Assim como tem os mandamentos do cristianismo, né? Os 10 mandamentos, existem os mandamentos aí do yoga. E é interessante esses mandamentos do yoga, olha só que interessante. Eles falam aí sobre a não violência. Então, o primeiro princípio aí é você não ser uma pessoa violenta, desenvolver um espírito de não violência. O outro é justamente você colocar o pensamento na verdade, a verdade dos pensamentos. Ou seja, você não deve manter a sua mente em mentiras, em hipótese nenhuma. Você tem que colocar sua mente naquilo que é verdade, naquilo que você reconhece como verdade. Se você percebe que alguma coisa é fantasioso ou é ilusão, você abandona aquilo. Tá? Você só coloca sua mente naquilo que é verdade. Então, um princípio bastante interessante. O outro ponto é não roubar, né? Isso também está no cristianismo. Existe também o outro ponto, né? E corresponde a controlar os impulsos e os desejos, os impulsos de todas as espécies, todos os impulsos que nos impulsionam a fazer alguma coisa, você aprender a controlar. Isso faz parte dos mandamentos aí. E também a questão de viver de forma simplória, ou seja, não viver de forma paupérrima, mas aprender a viver com o simples, não ser aquela coisa sofisticada, aprender o simples. O simples é muito importante. Então, você aprender a viver de forma simples. Esses são os mandamentos aí. E o primeiro princípio, que é o Yama, que significa aí os princípios morais universais que todas as pessoas devem desenvolver. Depois vem a Niyama, que significa observação, autodomínio e deveres. Quando você desenvolve o princípio do Yama, você tem o autodomínio, você tem a observação, você a observância, você observar alguma coisa de forma perfeita e ter o domínio de si mesmo e cumprir seus deveres. Então, esse é o princípio aí que vai estar regendo o segundo fundamento aí do yoga. O terceiro fundamento do yoga são as asanas. O que são as asanas? São posturas. Aí a gente vai partir mesmo para os princípios do yoga
que é praticado. Então, são posturas corporais utilizadas durante a prática do yoga. Então, essas práticas, cada uma delas, cada uma das posturas tem um nome específico. E nós vamos encontrar isso aí no yoga. Cada prática, cada postura, né? Cada postura onde é que as pessoas se colocam naquelas posturas para realizar os exercícios, que na verdade o yoga são práticas de exercícios, práticas posturais. Você vai assumir aquela prática postural, vai passar um tempo, manter sua respiração naquela prática. Então isso aí chama-se asanas. Posteriormente, nós vamos continuar, são 8 princípios, nós vamos para o princípio número 4, pranayanas. As pranayanas são fantásticas, extraordinárias pranayanas. São o controle aí da sua respiração. Aprender a respirar verdadeiramente, usar o diafragma, fazer uma inspiração, uma expiração, porque durante a expiração forçada, nós harmonizamos todo o processo respiratório e alongamos o diafragma e toda a musculatura da cadeia respiratória. Então é muito interessante as pranayanas. Além das pranayanas, existem várias técnicas de pranayama, mas o objetivo das pranayanas é desenvolver o controle sobre a respiração e você entender a sua respiração e prestar atenção e percepção do seu processo respiratório. O próximo item é a pratyahara. A pratyahara é justamente você ter a percepção, introspecção, recolhimento. Você tem uma visão, ser introspectivo, desenvolver a capacidade introspectiva de recolhimento, de controle dos sentidos. Você conseguir se voltar para dentro de si e perceber o seu sentido, o seu tato, sua respiração, sua audição, perceber os cheiros, enfim, perceber o mundo que está à sua volta, tá? Então é muito importante essa introspecção, essa percepção de si mesmo e do universo que está à sua volta. O outro ponto interessante é a dharana. Dharana significa a concentração. Você colocar sua mente em um único objeto, colocar sua mente em um único ponto para pensar especificamente, você dirigir a sua mente, não deixar que a sua mente fique aí pulando de uma ideia para outra, confusa, não deixar a sua mente se perder em várias imagens, em vários sons, não. Você ter a sua mente concentrada em pontos específicos, concentrar a sua mente, ter a habilidade de dirigir a sua mente para um ponto específico, para um objeto específico. O outro ponto é justamente a dhyana. Dhyana significa meditação, a própria meditação, sim, né? Os processos meditativos que são praticados no yoga. Então, o yoga, além de ter seus princípios morais, seus princípios filosóficos, né? Tem também os seus princípios meditativos, práticas meditativas, né? Para que a reflexão, autoconhecimento. E o último aspecto, que é a samadhi, é justamente a supraconsciência. É você desenvolver a consciência de você mesmo, das coisas, do objeto, das outras pessoas, do universo que está à sua volta, a sua consciência de Deus, a sua consciência de si mesmo, a sua consciência das suas relações sociais. Ter paz, desenvolver a serenidade e a sabedoria. Para a filosofia hindu, a religião hindu, seria o processo de iluminação, quando você desfruta da verdadeira paz, da serenidade, do autocontrole, a consciência plena de si mesmo, que é o chamado de samadhi, né? Também chamado de nirvana para os budistas, enfim. Esse universo aí seria conquistado pelas práticas meditativas, pelas práticas das posturas do yoga, dos exercícios. Lembrando que o yoga tanto pode ser utilizado como recursos espirituais para as pessoas que têm a religião hindu ou para pessoas que precisam apenas de exercícios físicos. Existem os princípios filosóficos, mas o yoga em si também é uma prática de exercícios físicos. E ele tem o objetivo de uma conexão entre você, a sua mente, a sua vida, o seu corpo, o seu espírito e tudo que está ao seu redor. Então, é uma prática fantástica, né?
que desperta na gente a consciência, a autoconsciência de si mesmo. E essa autoconsciência nos dá aí a percepção da verdadeira realidade e pode sim levar a gente para uma supraconsciência da realidade, ok? Então, gente, é muito importante que a gente desenvolva práticas meditativas, né? Meditar é importante. A prática meditativa, ela deveria acompanhar a gente durante toda a vida, né? Como a gente está vendo uma criança aí meditando, tal, práticas alternativas como yoga, tai chi chuan e outras práticas de relaxamento deveriam acompanhar as pessoas durante toda a vida e a gente deveria aprender a desenvolver a nossa autoconsciência, né? A gente se conhecer a si mesmo, isso é muito importante. Então, essa aula de educação física por aqui, e eu espero que você possa aprender mais, desenvolver a sua autoconsciência de você mesmo, perceber o universo que está à sua volta e dar respostas assertivas para os desafios da vida, ok? Um forte abraço para você que está aí na aula de educação física, tá? Tudo de bom para você e até mais. Tchau!